Quer ficar craque em responder perguntas sobre o ECA e não errar nenhuma questão na sua prova? Então fique ligado neste vídeo, porque hoje a gente tem simulado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula. E hoje é dia de continuarmos a nossa série Simulados, estudando questões sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para você acompanhar essas questões, baixe o simulado em PDF que se encontra na descrição deste vídeo ou simplesmente acompanhe na tela, dando pausa sempre que eu for ler aquela questão, ok? E não se esqueça, para não perder nenhum vídeo preparatório e para que nosso canal sempre seja ativo, inscreva-se em nosso canal, isso é muito importante e nos ajuda bastante. Então vamos à nossa primeira questão? Uma questão para o cargo de pedagogo judiciário. Vamos analisar porque ela é uma questão bem contextualizada. Determinada decisão do Conselho Tutelar foi revista pelo juiz da infância e da juventude, competente, a partir de pedido do interessado. Com relação aos argumentos que integraram a fundamentação do juiz, considere os itens abaixo. Então nós leremos alguns argumentos que foram considerados e que integraram a fundamentação do juiz, ok? Nesse sentido, já sabendo que lá na frente nós vamos pontuar os argumentos coerentes, já vamos lendo, analisando o teor de cada afirmação e cada fundamento, ok? Primeiro argumento. Não compete ao Conselho Tutelar inclusão de crianças e adolescentes em programa de acolhimento familiar. Segundo, os interessados comprovaram que a decisão teria sido tomada por um só conselheiro, que apenas utilizou-se de documento previamente assinado pelos demais conselheiros, prática comum naquele Conselho Tutelar, porém diversa da previsão legal. Não é atribuição do Conselho Tutelar requisitar vaga em serviço público, mas somente o juiz. 4. O relatório encaminhado ao Ministério Público pelo Conselho Tutelar, visando a abertura de procedimento para destituição do poder familiar, veio assinado apenas por conselheiros e não por técnicos da Prefeitura, quais, conforme o ECA, apresentam argumentos procedentes no que se refere à decisão do juiz, ok? Então vamos lá. Nesta questão eu não recorrerei aos artigos do ECA, vamos analisar e discutir interpretando-os, considerando que você já assistiu às aulas dos simulados 1, 2, 3 e 4, que dão base para a gente conseguir resolvê-la, ok? Então vamos analisar os argumentos, vendo se são argumentos fundamentados. Primeiro, o Conselho Tutelar entrou com um processo de destituição do poder da família, do poder da família de guarda. Então, aquela família interessada entrou com um recurso daquela decisão. Então, a decisão do juiz veio com 4 argumentos. Quais deles são procedentes? Vamos lá. Primeiro argumento. Não compete ao Conselho Tutelar a inclusão de crianças e adolescentes em programa de acolhimento familiar. Exatamente. Não compete ao Conselho Tutelar incluir uma criança ou adolescente num programa de acolhimento familiar. Essa competência de incluí-los em programa de acolhimento familiar é uma competência do juiz. Então, esse fundamento está certo. Segundo, os interessados comprovaram que a decisão teria sido tomada por um só conselheiro, que apenas utilizou-se de documento previamente assinado pelos demais conselheiros, prática comum naquele Conselho Tutelar, porém diversa da previsão legal. Ou seja, a família e os interessados, eles comprovaram, por algum meio, que a decisão que foi tomada foi só por uma pessoa, por um conselheiro. E ele pegou um documento que já tinha a assinatura de todos os outros, ou seja, os conselheiros, eles todos deixavam as folhas assinadas, e a decisão que um tomasse já iria com a assinatura de todos. Então ele comprovou que um tomou a decisão, embora viesse assinado por todos. E essa prática, ela embora fosse comum naquele conselho, ela é uma prática que é diversa
controversa, ela não está de acordo com a previsão legal. Então, este é um fundamento coerente, sim. Se a decisão, se o nome é conselho tutelar, conselho, ele precisa tomar uma decisão colegiada, em conjunto, tanto que são 5 integrantes, porque é um número ímpar, para não haver empate em decisões. Então, se foi um somente que tomou a decisão, não foi do conselho aquela decisão, há de se considerar que não é procedente aquela situação e a decisão que eles tomaram. Então, esse argumento é um argumento correto, ou seja, foi comprovado que a decisão foi tomada só por um, e isso não pode. Então, o argumento está correto. Vamos para o terceiro. Não é atribuição do Conselho Tutelar requisitar vaga em serviço público, mas somente do juiz. Não. Essa fundamentação está errada. É sim atribuição do Conselho requisitar vaga em serviço público. Escola, outros espaços, no hospital, se for preciso, o Conselho Tutelar é quem vai e faz a matrícula ou a vaga que é necessária. Então, nesse caso, esse fundamento não está correto, não é um fundamento procedente. Elimina ele. Vamos para o último fundamento. O relatório encaminhado ao Ministério Público do Conselho Tutelar, visando a abertura de processos de destituição do poder familiar, veio assinado apenas pelos conselheiros, mas não por técnicos da Prefeitura. Esse argumento também está errado, porque fala que o documento só veio assinado pelos conselheiros e não pelos técnicos, mas a assinatura dos técnicos não é necessária. O documento e o relatório do conselho vem assinado pelos conselheiros, então bastaria apenas vir assinado pelos conselheiros. Então esse argumento ele não procede, ele é inconsistente. Logo, os únicos argumentos consistentes são o 1 e o 2. Vamos analisar as alternativas. Quais, conforme o ECA, apresentam argumentos procedentes no que se refere à decisão do juiz. Apenas 1 e 2. A alternativa A. As alternativas B, C, D e E estão erradas. Essa questão ela é bem difícil e bem complexa. E eu confesso que ao lê-la eu precisei ler, reler e ler mais uma vez para ter certeza da minha resposta, ok? Mas vale a pena a gente se inteirar dela, porque pode cair na sua prova e se você tiver prestar atenção, vai contextualizá-la e respondê-la corretamente, ok? Vamos para a questão de número 2. Questão da VUNESP para o cargo de juiz. Assinale a alternativa correta. Então, nós vamos analisar algumas alternativas e vamos assinalar aquela que é correta. Primeiro, segundo o ECA, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, são exigidos do candidato reconhecida idoneidade moral, certíssimo, idade superior a 18 anos, não, 21 anos, e que resida no município, correto. Mas a idade não é 18, a idade é 21 anos. E eu não vou lá no ECA agora, porque no vídeo passado eu já mostrei isso. Então a alternativa A está errada. Letra B. O Conselho Tutelar é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos infanto-juvenis. Sim. O Conselho Tutelar ele é encarregado por quem? Pela Prefeitura, pelo Ministério Público? Não, é pela sociedade. É a sociedade que elege o Conselho Tutelar. E o seu dever é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, os direitos infanto-juvenis. Então a alternativa B está correta. Vamos para a alternativa C. Cabe ao Conselho Tutelar, entre outras atribuições, aplicar penalidades administrativas no caso de infrações contra a norma de proteção à criança e adolescente. Não, nenhuma penalidade administrativa é aplicada pelo Conselho, mas sim pelo juiz, ok? Muito cuidado. O Conselho ele encaminha para programas de reciclagem, para cursos de capacitação, ele encaminha os casos ao Ministério Público, mas ele não dita nem determina penalidades, ok? Letra D. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando, entre outras medidas, a inclusão de crianças e adolescentes em programa de acolhimento familiar. É atribuição do conselheiro. Não. O conselho não inclui nenhuma criança no programa de acolhimento familiar. Essa é uma atribuição do juiz, ok? Então a alternativa correta é a alternativa B. E como vocês estão indo aí? Vocês já acertaram uma, duas ou nenhuma ainda? No final do vídeo temos concursômetro e você verá como você tem saído, ok? Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3.
Com relação aos direitos das crianças e adolescentes previstos na Constituição e na Lei Federal 8.069 de 1990, que é o ECA, é correto afirmar que eu vou utilizar o nosso estatuto para recorrer a alguns artigos, beleza? Então vamos lá. O que é correto? Letra A. A idade mínima para admissão ao trabalho é de 16 anos, ou seja, é possível trabalhar a partir de 16 anos. Ou não, vamos verificar no ECA. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, o trabalho ele é proibido a menores de 14 anos, ok? Logo, a nossa alternativa apresentada, ela está incorreta, ok? A idade mínima não é 16, é 14. Letra B. São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos. Não. Vamos recorrer ao ECA para verificar o que ele fala da inimputabilidade. Veja só. São penalmente, artigo 104, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei, ok? Então, 18 anos e não 21. Logo, a alternativa A e a alternativa B estão erradas. Letra C. É considerado adolescente aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Sim. Lá no início do ECA nós vemos criança é todo aquele indivíduo de até 12 anos incompletos e adolescente é aquele indivíduo de 12 a 18 anos, ok? Então a letra C ela está correta. Não vou recorrer ao ECA aqui, porque todo mundo já viu ou já leu isso assim que abriu e começou a leitura sobre o ECA. D. A prisão do adolescente infrator independe de flagrante ou ordem judicial escrita e fundamentada. Não, ela depende de flagrante. Vamos conferir no ECA. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional. Ok? Então, na nossa questão aqui, a prisão do adolescente infrator independe de flagrante. Não, ela depende de flagrante. Somente poderá ser privado de sua liberdade caso preso em flagrante. Logo, a alternativa correta da questão 3 é a alternativa C. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Prova de guarda municipal, uma prova do IMA para a Prefeitura de Caxias. Vamos lá. Com relação ao disposto na Lei Federal 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 68, entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto, vamos lá, quando o adolescente está inserido num trabalho educativo, ele está em uma função em um determinado trabalho, não com a questão de receber um salário e realizar um serviço, mas sim de aprender com aquela função. E é considerado pedagógico quando a sua aprendizagem e o fator pedagógico, ele se sobressai em relação ao serviço que ele irá fazer, aquilo que ele irá produzir como resultado. Vamos lá, se sobressai aos fatores econômicos, políticos, produtivos ou intelectuais. Vamos recorrer a esse artigo do ECA para termos certeza e respondermos corretamente. Artigo 68. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Ou seja, o aspecto produtivo. Então aqui, analisando a nossa questão, nós não temos como correto nem econômico, nem político, nem intelectual, mas sim o aspecto produtivo. Ou seja, quando o funcionário está em determinada função, ele precisa produzir, gerar um resultado. Então, se ele tem uma função pedagógica de aprendizagem com um foco maior do que simplesmente produzir um resultado, aquela função ela está dentro da perspectiva de trabalho educativo, ok? Letra C. E aí, quantas acertou até agora? Todas? 1, 2, 3. Aguarde a última e ao final temos concursômetro para você verificar como tem ido, ok? Questão de número 5. Nós até respondemos no início essa questão. Complete a lacuna. É proibido qualquer trabalho a menores de
salvo na condição de aprendiz. Já sabemos e não podemos errar. O trabalho ele é permitido, não é permitido para menores de 14 anos, salvo em condições de menor aprendiz. 12 anos está errado, 16 está errado, 18 também. A alternativa correta é a letra B. Beleza, pessoal? Vamos agora contar quantas questões você acertou e vamos no nosso concursômetro, ok? Vamos lá? Confira aí para a gente saber quantas você acertou. Se você não acertou nenhuma questão, a coisa tá feia. Não está bonita essa situação. Se você acertou apenas uma, pode e deve melhorar. Espero que no próximo simulado você melhore. E não deixe de me contar aí quantas você acertou no anterior e quantas você acertou nesse para ter esse feedback da sua evolução. Se você acertou 2 ou 3, parabéns, está em cima da média de aprovação. Normalmente, para ser aprovado, você precisará da metade das questões acertadas, da metade das questões corretas, ok? Se você acertou 4, uau! Você arrebentou. Errar apenas uma é muito difícil, então você arrebentou nesse simulado. Agora, se você acertou 5 questões, todas, prepare os documentos da posse. A sua aprovação, a sua posse já está à vista. E eu espero que você alcance muito em breve esse resultado. O concursômetro é apenas uma forma de dinamizar o nosso estudo e tornar um pouco mais agradável a nossa preparação. Espero que tenha contribuído com você. Por hoje é só, um grande abraço e até mais, pessoal!